Bom dia, eu sou a Marina Raiman. Meu nome é Luciano Minella. E na coluna DC Dinheiro desta semana, traremos os principais acontecimentos que tiveram e também dicas para o seu planejamento financeiro. Perfeito. Vamos iniciar então com o resumo aí da última semana, né? O mês de fevereiro ele começou com uma forte recuperação nos mercados financeiros. O Ibovespa, que é o principal índice de ações do nosso mercado, ele acumulou 4 altas seguidas em 5 dias, um resultado muito positivo. O fechamento da bolsa foi aos 120.240 pontos, acumulando ganhos aí de 4,5%. Já o dólar comercial teve uma queda de 1,6%, encerrando a sexta-feira no valor de R$ 5,38. E na noite de segunda-feira foi definido, enfim, o comando da Câmara, com Arthur Lira, e também do Senado com Rodrigo Pacheco. Os dois nomes tiveram apoio do governo, então o que mostrou a aproximação tanto entre as duas casas legislativas quanto com o Poder Executivo. Na quarta-feira, também o governo divulgou uma lista de 35 prioridades e a serem trabalhadas no Congresso. Entre elas estão a reforma administrativa, a reforma tributária, PEC emergencial e privatização da Eletrobras. Temas aí muito esperados pelo mercado. Outra notícia que acabou movimentando bastante o nosso mercado, e isso foi desde o fim de janeiro, foi a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. Essa greve dos caminhoneiros trouxe uma apreensão muito grande para o mercado, até porque na última greve que houve dos caminhoneiros, que foi em 2018, afetou muito negativamente o mercado sofreu bastante com isso. E causou um alívio, então, perceber que isso não se concretizou aí na última semana que passou, né? Um dos pontos levados pelos caminhoneiros era a insatisfação com relação ao valor do diesel, o que acabou gerando aí também uma pauta, na realidade, para mudar essa política de preços do diesel, né? Mas na última sexta-feira, o governo ele sinalizou que ele não iria interferir aí na política de preços da estatal. Na última semana, também tivemos o destaque aí para a flexibilização das regras por parte da Anvisa para liberar as novas vacinas, para uso emergencial, que agora já não é mais necessário a apresentação dos estudos clínicos da fase 3 de testes. Então, na prática, isso abre caminho aí para o uso de novos imunizantes, como é o caso da Sputnik V, a vacina russa. Esse bom humor no mercado ele não foi visto somente aqui no Brasil, a gente teve isso aí também no cenário internacional, onde o principal índice de ações do mercado internacional dos Estados Unidos, o S&P 500, ele completou os 5 dias da semana consecutivos com altas. E isso trouxe para ele um ganho de 4,65%. O índice ele já vinha há algum tempo renovando os seus recordes, as suas máximas históricas, e isso se repetiu agora no fim dessa semana. E Luciano, nos últimos programas da DC, na coluna Dinheiro, falamos muito sobre planejamento financeiro, sobre reserva de emergência, sobre como escolher os melhores investimentos para cada casa, mas vamos falar agora na prática. Como poupar mensalmente pode impactar na sua renda, no complemento da sua renda lá futuramente. Como essas aplicações aí podem ser feitas, o impacto disso no longo prazo, a gente tem aí um grande aliado nos investimentos que é o tempo. Então, Luciano, por favor, nos apresente aí um caso prático desse cenário, do longo prazo. Certo. No último DC, na realidade, a gente trouxe também 2 cenários, Um dos cenários era do Pedro e o outro da Roberta. Como que funcionava isso? Um deles, o Pedro, começou a poupar ainda mais novo, com 20 anos de idade, ele poupava um valor de R$500 mensais, E a Roberta, ela começou um pouquinho mais tarde, porém ela poupava mais. A Roberta, ela poupava R$1.200 por mês e ambos pouparam até os seus 55 anos com uma taxa de retorno médio de 0,7%, tá?
Nesse cenário, o Pedro ele alcançou um valor de R$ 1.265.000 e a Roberta alcançou um valor de R$ 1.218.000. O que a gente precisa levar em consideração disso, né? Em primeiro lugar, a taxa média, como eu comentei, o CDI, né, ele acaba impactando muito em cima desse resultado. Então, se a gente pensar no cenário atual, um cenário onde 2% de taxa de juros, uma taxa de 0,7 pode ser uma taxa um pouco alta, tá? Porém, se a gente pegar um histórico um pouco mais longo, com uma média de CDI a 6%, essa taxa é uma taxa ok, você consegue alcançar ela realmente com os seus investimentos. Mas a questão final disso o que você vai conseguir de renda fazendo essa poupança mensal? E é isso que você que está aí nos assistindo pode fazer também, pode colocar no caderninho e anotar aí. Como que funciona essa questão da poupança e quanto ela pode te trazer no futuro, para que você realmente viva da renda desse investimento. Algumas variáveis elas são muito importantes na hora de fazer esse planejamento, como eu comentei, não só o CDI, mas também a taxa média de retorno dessa carteira. E a gente pegou aí preferencialmente o cenário da Roberta para falar, onde aqui a gente até colocou, né? Ela poupou durante um prazo de 300 meses, a poupança dela foi de 20% do que ela tinha de renda, então vamos dizer assim, se ela poupava R$ 1.200, ela tinha uma renda então aproximadamente de R$ 6.000, o custo de vida dela era em torno de R$ 4.800. A taxa, como eu já comentei na nossa tela anterior, ela está fazendo 0,7% ao mês de retorno e o valor acumulado dela está aqui também, então R$ 1.218.000. Isso aí, se ela continuasse mantendo o mesmo padrão de rendimento, que é o 0,7% ao mês, ela teria um rendimento de R$ 8.527 mensais, o que cobriria não só o custo de vida dela, porque como eu falei, se ela poupa 20%, o valor que ela tinha de custo era em torno de 4.800, desculpa. Então isso aí acaba fazendo até com que ela possa aumentar um pouquinho o padrão de vida dela. Então ela vai chegar lá nos seus 55 anos, ela vai poder aproveitar um pouco melhor também, ela vai poder fazer seja lá uma viagem que ela quiser ou alguma coisa assim. A ideia principal isso aí é aplicável para você também, tá? Então você pode selecionar aí 20% da tua renda, ver quanto você consegue estar poupando por mês e fazer esse cálculo. Ver lá na frente quanto você conseguiria tirar de renda e se isso aí também seria suficiente para você bancar o teu custo de vida e até mesmo, por que não, aumentar um pouquinho ele, né? Melhorar um pouquinho essa questão. Então fica aí para vocês também isso aí, de fazer isso aí em casa e ver se pode ser útil também para vocês. Perfeito, Luciano. Aí deu pra gente ver de forma prática como que funciona o impacto, né, dessa poupança mensal no longo prazo, né, no decorrer dos anos. Isso aí pode fazer uma grande diferença. E como nós temos falado aqui na Coluna Dinheiro, esse bom planejamento financeiro exige que as pessoas tenham uma certa disciplina, né, que é, de fato, guardar o dinheiro todo mês. É importantíssimo perceber que além de adotar uma ferramenta de controle, é preciso ter comprometimento pessoal, né, de cada um para sim cumprir o seu planejamento. E aí que a gente traz aqui para vocês que nos acompanham quais são alguns erros muito vistos, né, na hora de se fazer um planejamento pessoal, na hora de querer montar isso e se programar para o futuro. Então, Luciano, quando se trata de planejamento financeiro, o que a gente mais percebe aí de erro e que mais pode acontecer? Certo. Então, existem, como a Marina comentou, alguns erros que são mais comuns, né, na rotina de quem realmente utiliza esse planejamento financeiro. E isso é normal e também faz parte do aprendizado. Muitas vezes a gente comete um erro e a gente aprende realmente com ele. Então isso aí também é muito comum e é muito tranquilo de resolver, né? Mas o primeiro erro que é muito cometido e que é o mais realmente comum da gente ver por aí é acreditar que realmente só quem tem muito dinheiro precisa controlar as despesas. Porque a gente escuta falar, muitas pessoas chegam e falam pra gente, mas eu ganho tão pouco que eu não consigo muitas vezes nem ter esse planejamento, eu não consigo montar ele. E o que passa despercebido é que o que acaba afetando muito o orçamento são as despesas pequenas.
Então, aquela despesa que você não anota, aquela que você vai lá, por exemplo, no mercado, você faz uma comprinha pequena e você fala, isso aqui não vai afetar, você somando ela lá no fim do mês, você vai ver que ela afeta muito o teu planejamento. Então, é sempre importante você estar levando isso em consideração, você estar anotando os teus gastos, e isso não só para que proíba você de gastar, mas para que você saiba onde você está gastando e quais são os gastos que você pode reduzir para que você comece a poupar. Então isso aí acaba sendo a primeira coisa que você precisa levar em consideração, você precisa realmente colocar na ponta do lápis, porque só assim você vai alcançar realmente aquele equilíbrio das finanças onde você tem um pedacinho que você sempre guarda todo fim de mês, e isso é muito importante, o hábito realmente de poupar. O segundo ponto é em complemento com o que o Luciano nos trouxe aqui, mas está em não priorizar a necessidade de guardar dinheiro todo mês, né? De não ter essa necessidade de investir, achar que investimento não é uma prioridade. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Que acabam passando a vida toda comentando que não sobra dinheiro para poupar, para guardar, para investir. E esse é um grande erro, porque se de fato não começar a guardar nem que seja uma pequena parcela, nunca vai se ter mesmo esse planejamento financeiro que vai complementar a renda lá no futuro. Então, é um ponto muito importante de ser visto e pensado, que o investimento deve ser o primeiro gasto da família, vamos dizer assim. É preciso separar uma parte da renda para se investir, para poupar, e aí, depois disso, gastar o dinheiro que sobrou, né, com outras atividades. Certo. Um outro erro que é muito visto também é entender a diferença dos investimentos para aquela parte que a gente até já comentou aqui no programa, que é a reserva de emergência, né? É interessante sempre ter essa reserva de emergência, muitas pessoas até então não costumam fazer ela, mas é importante não só fazer, mas também saber para que utilizar, né? Essa reserva de emergência é importante lembrar que ela não é um capital realmente para ser investido, ele é um capital que você vai manter ele rendendo um pouquinho melhor, sem dúvida nenhuma, quanto mais rendimento melhor para você. Mas ao mesmo tempo ele não é o capital que é para você colocar num investimento de longo prazo. Uma boa reserva de emergência, na realidade, ela vai ter que trazer para você a tranquilidade de você parar e pensar, eu tenho hoje o capital para bancar o meu custo de vida durante pelo menos 6 meses, e esse capital é para realmente caso aconteça uma emergência, como já diz o nome, né? Então, é um capital muito importante, mas também é importante saber direcionar ele, tá? Então, faz a sua poupança, mantém sempre aquele capital da liquidez que é para melhorar o investimento, mas também deixa lá sempre guardado esse capital que é para bancar 6 meses pelo menos do teu custo de vida, para caso venha a ocorrer alguma emergência, tá legal? Outro ponto a ser prestado atenção é perceber que nem sempre o que te oferecem pode ser o melhor para o seu caso. Ou ainda, o que dá certo para um amigo ou para um familiar pode ser a melhor opção para você também. Como a gente viu aqui, o caso da Roberta, o caso do Pedro, cada um poupa um valor, cada um tem um prazo, tem um perfil de investidor, então nem sempre todas as opções se aplicam, né, a todas as pessoas. Então é sempre bom ajustar o que você realmente precisa, avaliar o seu patrimônio, o prazo que você tem para investir, o seu perfil, e assim traçar um planejamento financeiro que se adeque às suas necessidades. E por fim, mas não menos importante na realidade, é a questão realmente da ajuda profissional no momento de fazer um bom planejamento. Esse é um dos erros que a gente também vê acontecer, onde as pessoas elas pensam, mas eu consigo saber quais são meus gastos, qual é o melhor investimento, e realmente concordo, é algo que se você parar e se dedicar para estudar, você consegue, sem dúvida alguma, estar fazendo esse planejamento. Mas existem sempre profissionais que são destinados a áreas específicas, a área do planejamento, a área dos investimentos e assim por diante. Então é importante sim que você tenha sempre por perto alguém para estar te auxiliando nessas questões de planejamento, tá? O bom profissional ele sempre vai poder te orientar da melhor maneira possível quais são os melhores investimentos, e não só quais são os melhores investimentos, mas quais são os melhores para o seu perfil. Como a Marina já comentou, é necessário sempre que esses investimentos eles vão de encontro realmente com o teu objetivo de investimento.
Então é bom sempre ter alguém por perto para estar te auxiliando em todas essas questões também. E por fim, trazemos que o planejamento financeiro pessoal é indispensável, para o sucesso financeiro, lá no futuro, ter tranquilidade quanto a isso. Então é importante que você reúna as informações sobre as suas condições atuais, sobre o quanto você consegue poupar por mês, também os seus objetivos, o que você quer alcançar lá no futuro, qual renda você quer ter depois que se aposentar ou quando você diminuir seu ritmo de trabalho, quais são os seus sonhos, às vezes fazer uma viagem, então definir esses objetivos, esses sonhos, traçar as necessidades para cumprir com esse objetivo e sim, aí ir ajustando o seu planejamento financeiro. Muito importante também, atribuir valor a cada um desses objetivos, que assim você tem determinado o que você precisa fazer, o que você precisa cumprir para de fato ser um planejamento financeiro eficiente. Então, claro, reavaliar esse planejamento financeiro, o ideal que seja anualmente, às vezes o cenário muda, a fonte de renda aumenta ou diminui, então é necessário sempre estar reavaliando, ajustando os objetivos e, claro, tá aí dentro sempre do seu perfil, do que você está esperando. Certo. Para a coluna DC Dinheiro dessa semana, é isso que a gente traz para vocês. Eu espero que tenha sido útil, que vocês também consigam utilizar isso no planejamento financeiro de vocês. Se ficar alguma dúvida, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, manda nas redes sociais, pergunta pra gente que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Por hoje é isso, eu agradeço a presença de todos e a gente está à disposição. Muito obrigado e uma boa semana.